Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Parlamento, programa de debate com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição contamos com as presenças de Brício Araújo, deputado do PSD, Paulo Cafofo, pela bancada do PS, Mónica Freitas, deputada do PAN, e Rafael Nunes, que é deputado do JPP. Neste programa vamos olhar para o orçamento do Estado, sobretudo aquilo que reserva para a Madeira. Antes vamos olhar para uma outra questão que está no Parlamento, que tem a ver com o levantamento da imunidade de alguns secretários regionais e também do vice-presidente do Parlamento Regional. Rafael Nunes, também a posição do JPP sobre esta questão. Antes de mais, boa noite, Gil, boa noite aos colegas, boa noite aos madeirenses e portugueses que assistem lá em casa. Isto, de facto, o que disse o Paulo Cafofo, e bem, este é o elefante no meio da sala que ninguém falou nos últimos dias. Nós, de facto, entendemos a questão da escusa de José Prada por estar envolvido no processo, portanto, é de facto legítimo que queira afastar-se da presidência da Comissão de Regimentos e Mandatos e dar lugar a um deputado do PSD que é nomeado para substituí-lo. Agora, de facto, é curioso que ainda ontem, penso que foi ontem, que Albuquerque disse satisfeito com o levantamento da imunidade dos 3 secretários, dizendo que isto permitiria, quer aos secretários regionais, quer ao secretário-geral do PSD e vice-presidente da Assembleia, esclarecer tudo o que é preciso esclarecer. Foram estas as palavras de Miguel Albuquerque. E é de louvar, só é pena que Miguel Albuquerque não aplique essa mesma diretriz, essa mesma satisfação à sua pessoa. Porque dizia... Mas aqui em relação a estes secretários, não foram os secretários que pediram o levantamento da imunidade, mas sim o Ministério Público. Mas neste caso, há que dar o exemplo. Nós, em política, também temos de dar o exemplo. Miguel Albuquerque tem uma dupla imunidade, ao contrário destes secretários. Miguel Albuquerque tem imunidade enquanto governante madeirense e enquanto membro do Conselho de Estado. Portanto, a Assembleia Regional pode levantar a imunidade enquanto governante, não o pode fazer enquanto membro do Conselho de Estado. E aí teria de ser mesmo Miguel Albuquerque a pedir ao Conselho de Estado portanto, o levantamento da sua imunidade. E estar disponível para. Isto é importante. É importante dar este passo de seriedade e de transparência para estar disponível a responder perante a Justiça. E é irónico que Miguel Albuquerque disse há poucos dias que não tem medo de nada nem de ninguém. Foi esta a expressão que usou e demonstra exatamente ao contrário. Demonstra constantemente uma imensa cobardia política. Ora, não vem à Assembleia responder perante um inquérito parlamentar, uma comissão, porque diz que vai refugiar-se num alegado artigo do regimento que ninguém conhece. Esse artigo não existe. Existe para as comissões parlamentares de inquérito, mas não existe para as audições parlamentares. Miguel Albuquerque aparentemente não sabia disso e disse que não aparecia na Assembleia e que ia responder por escrito. Quem é que me garante a mim que aquela resposta por escrito veio, de facto, de Miguel Albuquerque e não foi apenas assinada pelo Presidente do Governo? Isto é apenas uma especulação. É apenas uma especulação. Mas depois há esta outra questão... Para o bem ou para o mal, ficará vinculado a essa resposta. E para todos, quer dizer, ainda há dias... Mas qual é o problema? Se não tem medo de nada nem de ninguém, qual é o problema de vir à Assembleia, sentar-se numa audição parlamentar e dar a cara perante os representantes da Madeira e do Porto Santo? Responder às dúvidas dos deputados, responder perante os madeirenses. Eu não sei se às dúvidas... no caso da Comissão de Inquérito, já fui convocado para isso e se já disse os termos... Não, mas a questão é que... Foi para uma audição... Mas recusou vir a uma audição, coisa que não pode fazer. Eu não sei se na Comissão de Inquérito, se entretanto a Comissão de Inquérito foi proposta... Já foi requerido. Já foi requerido e ainda não houve resposta por parte do Presidente do Governo. Já foi requerida a audição do Presidente do Governo. Sim. A questão é que, perante uma audição parlamentar em que não existe qualquer prerrogativa que possa responder por escrito, Miguel Albuquerque optou por dizer que sim, que existia, que estava no regimento. Não está no regimento. E os deputados aqui, que estão aqui presentes, que já leram o regimento da Assembleia, sabem que não está no regimento. Agora, recusa-se a comparecer perante o Parlamento para responder aos deputados em relação aos incêndios. Recusa-se a levantar a imunidade parlamentar e a imunidade do Conselho de Estado para responder perante a Justiça. Resta perguntar o porquê e que segredo esconde Miguel Albuquerque para estar constantemente a fugir do escrutínio parlamentar e para estar constantemente a se recusar a levantar esta capa de proteção da imunidade. Mas clarifiquem, mas querem acabar agora com isso? Existem aqui dois pontos, só para também passarmos para o ponto seguinte. Primeiro, qualquer deputado e qualquer governante pode prescindir de um direito que lhe assiste. Pode prescindir, não pode requerer. Não troca as palavras às pessoas. Pode prescindir da imunidade. Não pode requerer, não pode dar início ao processo. Pode prescindir. Eu posso escrever para a Comissão de Regimentos e Mandatos, pedir ao Presidente da Comissão que meta a votação do plenário, que é soberano, para pedir o levantamento da minha imunidade, ficando disponível e tendo esta cortina de proteção Assembleia, para qualquer sem ser ouvido por quem quer que seja, quer pelo Ministério Público. A questão é, Miguel Albuquerque disse
Isso é uma desconsideração para a Constituição e para o discursivamente, para a comunicação social disse que estava disponível, na prática, os regimentos mandados nunca receberam este ofício de requerimento. Isso não é verdade. Segunda questão. Diz o Sr. Deputado que as comissões de inquérito parlamentares são mais abrangentes, têm mais poder e que por isso são mais robustas, em termos de regime jurídico. E que então deveriam de orientar as comissões. Não deveriam orientar, neste caso particular aqui. Isso não pois, neste caso particular. Então dá o exemplo de António Costa. António Costa foi chamado para uma comissão parlamentar de inquérito. Sim. Não para uma audição parlamentar como nós chamamos Miguel Albuquerque. Sim, mas uma comissão parlamentar de inquérito. Entretanto, essa audição parlamentar caiu, como sabemos. Uma audição parlamentar não existe em parte alguma do regimento da Assembleia essa prerrogativa que Miguel Albuquerque disse que existia e que não existe. E se me disser que existe, vai ter de me dizer qual é o artigo. Diga-me qual é o artigo do regimento. Não existe. O espírito da lei é o mesmo para a mesma figura em circunstâncias idênticas. São comissões diferentes. Se assim fosse, uma comissão normal, uma comissão parlamentar normal também teria Bom, vamos concluir, poderes judiciais como uma comissão de inquérito. Isso não existe. Miguel Albuquerque, não sabendo o que estava a dizer, disse que existia uma prerrogativa no regimento da Assembleia que lhe permitia dizer uma coisa. Essa prerrogativa não existe e Miguel Albuquerque devia ter dito à Assembleia responder. Todos os comentários que... Rafael Nunes, também o olhar do JPP sobre este orçamento. Gil, antes de mais, acima de tudo, cai por terra aquela velha retórica de que com um partido da mesma cor na República as coisas serão mais fáceis e mais benéficas para a região. Hoje temos dois partidos da mesma cor, não só o PSD, mas o CDS também. É a mesma cor no Governo da República que tem no Governo Regional. No entanto, a Madeira foi completamente ignorada neste Orçamento de Estado. A Madeira é destratada neste Orçamento Daí de Estado. O balde de água fria, não é? Mais do que o balde de água fria. Realmente. Não é a Madeira, são os madeirenses. Os madeirenses. Na verdade, isto não é destratar o Governo Regional do PSD. Isto é destratar os madeirenses e os portugueses. Tratam-nos novamente como uma colónia ou uma periferia ultramarina. A questão é, nós não podemos servir apenas para dar dimensão atlântica a Portugal. Nós não podemos servir apenas para ir buscar meia dúzia de euros aos fundos europeus para as regiões ultraperiféricas. Nós temos a nossa dignidade e temos de ser tratados como tal. A questão é que, antigamente, e com a apresentação do último Orçamento de Estado do PS, nós ouvíamos um PSD e CDS a rugir na Assembleia, a fazer intervenções sobre os financiamentos à Universidade da Madeira, intervenções sobre o Centro Internacional de Negócios, intervenções sobre a desatualização da Lei das Finanças Regionais, e nós concordávamos. Mas agora também ouvimos isso, ouvimos o PSD. Na Assembleia, nem um pio. Eu estou a dizer que agora, em relação ao Orçamento do Estado, ouvimos várias vozes contra este orçamento, a dizer que incluindo Miguel Albuquerque. Remediar a situação, e já diz o povo que é melhor prevenir do que remediar. E eu pergunto, não houveram reuniões prévias com o Governo Regional? Não se falam dentro das suas sedes partidárias, não se falam dentro dos seus congressos e comícios. Quer dizer, ou seja, neste momento, está a dizer que o PSD abdicou do seu papel reivindicativo. Neste momento, o grande poder negocial que Miguel Albuquerque dizia ter em relação à República foi para água abaixo. Ignoraram-nos na ligação férrea, como disse o Paulo Cafofo, que segundo Miguel Albuquerque seria assumido certamente pela República após a vitória de Luís Montenegro. Ignoraram-nos, completamente ignorados. Não existe qualquer tipo de intervenção para a ligação férrea, nem do Governo Regional, nem do Governo da República. Não existe qualquer tipo de regularização em relação aos dossiês financeiros das dívidas dos subsistemas de saúde, que atinge já os 64 milhões, penso que é esse o valor. 60 milhões. 64. E também há outras dívidas. Não regulariza a questão dos meios de combate aéreos que eram defendidos quer pelo PSD, quer pela oposição, que pedíamos que teria de ser a República a assumir estes custos. Da República não há nada. Não existe a adaptação à região do Fundo Ambiental em toda a sua extensão, como era defendido por Susana Prada na altura e por Miguel Albuquerque, lembro-me perfeitamente, com Luís Montenegro. Não existe nada. Não salvaguarda a questão do novo modelo de subsídio de mobilidade para que os madeirenses paguem apenas os 86 euros por viagem. Essa matéria eventualmente não estaria no orçamento do Estado. Não existe qualquer tipo de... Ainda está resolvida longe disso. Mas já vou falar disso. Regime da Zona Franca, mais uma vez, eu lembro-me perfeitamente de António Lopes da Fonseca, que não começava um programa Parlamento sem falar da Zona Franca no Orçamento de Estado. Já tinha saudades. Mas a verdade é que deixaram fugir novamente a galinha dos ovos de ouro. Vamos também ouvir... Quer dizer, todas as reivindicações dos madeirenses
foram-se por terra. E do Governo Regional, de Miguel Albuquerque, temos de remediar a situação. Vou ouvir Do aqui o Secretário Regional das Finanças, e permita-me só terminar, do Secretário Regional das Finanças, diz que esta proposta fica substancialmente aquém das expectativas. Isto não fica substancialmente aquém. Isto é uma vergonha completa, uma vergonha absoluta que devia de envergonhar todo o PSD. Este momento está nos governos. Isso não é verdade. Rafael Nunes. Não, o que se vê aqui novamente, e estamos aqui a ver aqui um exercício de retórica, na verdade, e para que as pessoas percebam, a lei das finanças regionais tem realmente de ser atualizada, mas a lei das finanças regionais tem uma paternidade, como dizia o Paulo Cafofo, e bem. A lei das finanças regionais é a lei orgânica 2/2013. O regime do EVA de quando? Certo? O Sr. Deputado sabe quando é que nasceu? 2/2013. O Sr. Deputado está a falar de uma alteração à lei. O Sr. Deputado não está a ser correto. tive calado. O Sr. Deputado está a falar de uma alteração à lei de calado. 2012. Essa lei é anterior. O Sr. Deputado nem calado sequer quando estava a sabe falar. qual é a lei originária. O Sr. Deputado consulta as suas filhinhas. Mas porquê? Consulta o seu papai. Mas O tem Sr. medo Deputado não deste está a falar a verdade. O Sr. Deputado Lei está a dizer que a lei de 2012 é 2013. falsa. Essa lei é anterior. Isso é uma alteração à lei. Qual é o número da lei? O Sr. Deputado não sabe a lei de finanças regionais. 2/2013. Isso foi uma alteração à lei. já Essa lei é falar. anterior. Bom, vamos deixar o Rafael Nunes Em concluir. 2007. Então foi pronto, alterado o então não regime vou de ser eu a captação falar, do não vou EVA. ser eu a falar, vou ler o que Lá, diz é o melhor Diário ler. da República. É melhor ler. Submetida à votação, a lei das finanças Quando regionais, é que surgiu a lei de finanças foi regionais? aprovado com votos a favor do PSD e do CDS e votos contra do PS. Isso foi uma do PCP e alteração do à voto lei que era esquerdo dos anterior. verdes. Quando é que surgiu a lei de finanças regionais? Diga, É? deputado. Isto é primeira ou não é lei de verdade? finanças Isso é a versão mais recente da lei. versão É mais a versão mais recente da lei, mas é a lei em vigor. É a lei que É a lei que o PSD aprovou. claro. E não é esta lei que nos está a Olha, prejudicar. mas em Não é esta a lei que nos está a 2007 que foi prejudicar. alterado E está-nos a para normalizar a prejudicar maneira. porquê? Rafael Em Nunes, mas 2007, aí por causa parece-me da que há unanimidade verdade. dos que estão Existe aqui, a unanimidade necessidade dessa alteração. da alteração da Mas lei. também E já há trabalho feito na Assembleia Regional. Mas havia interesse em reforçar esse trabalho, até porque a Assembleia mudou Até a um sua grupo de configuração. trabalho, até um grupo de trabalho foi criado no âmbito da Assembleia Os seus pais Regional. não estavam na política em 2007. Qual foi e também a não prioridade? estavam. Mas em 2007 nós sabemos o que é que aconteceu. Qual foi a O Dr. prioridade Alberto João do Jardim PSD? demite-se precisamente a reagir a uma alteração da lei do Deputado. Partido Socialista que leva a eleições e ele tem a maioria alterada, que foi alterada. Nós sabemos que essa Que a lei foi alterada, anterior. foi alterada. Isto é uma alteração posterior. É Quem ou começou não é? É a lei atual, Quem é a lei atual causou- votada É ou não é a lei provavelmente anterior pelo que vocês PSD. aprovaram? Vocês não. O seu partido, peço desculpa. Quem alterou Tem essa vários lei? O seu partido e o CDS. Foi o Partido Mas qual Socialista. foi a prioridade 2007. do PSD nesta legislatura na reforma do sistema político? Foram os círculos eleitorais. O PSD Foram tenta não, ganhar. Não diga isso. Tu não foi. Não foi a Mas já não há alteração uma- da lei mas já não há eleitoral. uma Também proposta. estou a mentir em relação a isto. Ó, senhor Rafael Nunes. Paridade. Assim não vale a Olha, pena vou dar bater aqui um consigo. o JP Daqui a pouco o seu Coelho. nariz atinge este Paridade. lado. O JP Assim Coelho não dá. não apresentou proposta em termos de paridade. Mas espera. Explica isso às pessoas. Mas agora já quer falar Porquê da que não paridade? Nós apresentámos. Você- Não é só círculos Você eleitorais. está a tentar atirar Explica às areia para todo pessoas. o lado. Tá. Primeiro, a lei eleitoral já não Não, interessa. não. Não, Diga a primeiro verdade. é a lei das finanças regionais, Diga a não é verdade. mas é a que está em vigor. Não há proposta de Pois, JPP é para a questão paridade. Uma dos círculos vergonha para eleitorais. as Os círculos mulheres. eleitorais já não interessa muito, Uma vamos vergonha. falar da paridade. Senhor Deputado, O Sr. Deputado não a apresentou prioridade proposta de do paridade. seu partido Diga a verdade. foi voltar aos círculos eleitorais, Isso é mentira. ganhar na Secretaria, o que Isso é não conseguiram mentira. ganhar nas urnas, Isso é mentira. porque perderam. Isso é ano após ano, mentira. têm Ao nível da lei perdido eleitoral. as maiorias absolutas. Posso Não falar? é mentira. Vamos ter Qualquer tempo pessoa de sabe disso, qualquer discutir pessoa que também sabe a- este debate o Sr. sabe Deputado fica ler chocado notícias. com o facto de haver Senhor um Deputado, representante conselheiro. Deixe-me Isso voltar. choca. O Deixe-me Sr. Deputado não voltar. quer que todos os conselhos sejam representados na Assembleia. Realmente é difícil de bater com Pois o nosso é. tempo- O Sr. Deputado não fala o a nosso verdade. Não, não, é Nosso porque tempo está- é porque não só você tenta atirar areia para os outros, Fala como tenta verdade às atropelar os pessoas. outros. O nosso tempo está a chegar ao fim, Rafael Pois, mas é Nunes difícil, e é Paulo difícil Cafofo. falar. Agora pode Mas falar. agora não vai poder falar Pois, mais, é porque já atingimos o nosso tempo e vamos ter a oportunidade. Mas fica o registro que o Sr. Deputado tentou é verdade, atropelar toda a não diga gente nada. O para Sr. Deputado cortar o mentiu. tempo aos E restantes vamos senadores. ter a proposta de oportunidade paridade. neste programa, com certeza, de falar sobre a revisão da lei eleitoral. Tem propostas. Até porque essa matéria vai ser discutida no Parlamento. Mónica Freitas, Brício Araújo, Obrigado. Paulo Cafofo e Rafael Nunes, agradecer a vossa presença. É o ponto final por hoje. Voltamos com mais debate na próxima semana. Boa noite.